Olá pessoal, aqui quem fala é o professor João Júnior, também conhecido como professor JJ, e estamos aqui para mais uma aula de Matemática 2, beleza? Então, como objeto de conhecimento, hoje a gente vai retomar um pouco sobre os números racionais, em especial as operações com frações, e vamos falar um pouco também sobre como identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais relacionando com as suas planificações. Aí você já pode estar pensando, esse assunto não foi o das aulas anteriores? Sim, né? Esse assunto foi o assunto que vocês já viram nas aulas anteriores, tá? Então nessa aula a gente vai fazer um breve resumo, tá? Vamos revisar um pouquinho sobre as operações com fração, tá? Então a gente vai revisar adição, subtração, multiplicação e divisão com fração e as planificações de sólidos geométricos, tá? A gente vai revisar isso. Por quê? Porque a gente está encerrando o terceiro bimestre, né? Vocês vão retornar para a escola, né, de forma presencial. E aí, com esse retorno, né, na turma de vocês, vai vir um outro professor de matemática, tá? Então, essa também será a nossa última aula, tá? Comigo, tá certo? Então, foi uma satisfação, né, estar desde o início do ano com vocês, tá? Então, espero ter contribuído bastante para o aprendizado de vocês. Então, como nossa última aula, vou fazer uma revisão daquilo que a gente viu no terceiro bimestre, tá? Porque esse também será o assunto da avaliação global, ok? Então vai ser uma aula breve, tá? Só para a gente revisar mesmo alguns conceitos, beleza? Então falando sobre as frações, né? As frações, elas representam, né, a parte, né, de alguma coisa, né? Por exemplo, temos aqui a imagem de uma maçã, né? E a fração que representa essa maçã é um inteiro. Desculpem aí, pessoal. Se eu parto essa maçã, né, em duas partes, cada parte dessa vai corresponder a um meio, que é metade da maçã. Se dividirmos a maçã em três, teremos um terço, em quatro, um quarto e assim por diante. Tá? É assim que a gente representa uma fração. E falando das operações com frações, né, do mesmo jeito que as operações acontecem com números inteiros, com números naturais, com números decimais, elas também acontecem com as frações. Tá? E a adição e a subtração. Como ocorre, professor, com as frações? Então, primeiramente a gente vai analisar a adição e subtração de fração com denominadores iguais. Então, tanto na adição como na subtração de denominadores iguais, o processo de resolução é o mesmo, tá? Por isso que a gente está falando de adição e subtração. Então, veja só, a gente tem aqui, ó, a adição de 2 oitavos, mais 1 oitavo, mais 3 oitavos. Para fazer essa adição, em que os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador, ou seja, repete o denominador e soma, né, os numeradores. Então, somando 2 mais 1 mais 3, a gente vai ter um resultado de 6. E o resultado dessa adição de fração é 6 oitavos. Aí você pode falar, professor, eu posso simplificar essa fração? Pode, né? Uma vez que o resultado, né, não está na forma irredutível. Você pode simplificar a fração, né, dividindo tanto o numerador como o denominador por 2, que é um divisor comum, e obtendo, então, a fração na forma irredutível, que é 3 quartos. Tá? Da mesma forma ocorre na subtração com denominadores iguais. Você conserva o denominador e faz a subtração. 8 menos 6 igual a 2. Professor, posso simplificar também? Pode. Né? 2 é um divisor comum de 2 e de 8. Então, você simplificando essa fração por 2, você vai ter um resultado também de 1 quarto, né? Que é a forma irredutível dessa subtração de fração. Então, adição e subtração de fração com denominadores iguais, você vai simplesmente repetir o denominador e fazer as operações com os numeradores, seja a adição ou a subtração. Ok?
denominadores diferentes. Como devo proceder caso o denominador seja diferente? Bom, então temos um exemplo aqui, ó. 1/4 mais 3/5. Temos que os denominadores são diferentes. Professor, como é que eu posso responder isso aqui? Aqui é só uma revisão, tá, pessoal? Nas aulas anteriores já foi mostrado alguns métodos de como responder isso aqui. Você pode tirar o MMC do denominador, pode fazer uma multiplicaçãozinha cruzada, tá? Que é conhecido também como método da borboleta, e pode transformar também em frações equivalentes com o mesmo denominador, tá? Fica a critério de cada um. Se a gente for fazer pelo MMC, você vai retirar o MMC de 4 e 5, tá? Como é um número par e um número ímpar, né? O MMC vai ser o produto entre eles, né? Que será 4 vezes 5, que é 20. Então, essa soma, você vai ter que o denominador vai ser 20. Qual é o processo que devemos seguir, professor? Vou pegar o MMC, que foi 20, vou pegar cada fração e vou fazer o seguinte processo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 1 é 5. A operação é uma adição, então fica mais. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 3, 12. Então, você agora vai somar 5 mais 12, vai ser igual a 17 sobre 20. Tá? Essa é a forma de responder usando o MMC. Professor, e a multiplicação cruzada ou o método da borboleta? Também vai dar o mesmo resultado. Se fosse fazer a multiplicação cruzada, 1 vezes 5, 5. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, né? 5 vezes 4, né? Dá 20. Dá o mesmo procedimento e vai dar o mesmo resultado. Se fosse usar frações equivalentes, a mesma coisa. Tá certo? E para a subtração, também fazemos do mesmo jeito. Pode ser o MMC, pode ser o método da borboleta, pode ser a fração equivalente, vai dar a mesma coisa, tá? MMC de 4 e 3, né? Número par e número ímpar, basta multiplicar entre eles e você vai saber o MMC, né? Que vai ser 12, né? Que é o mínimo múltiplo comum. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 6. Menos, né? Que é uma subtração. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 1, 3. Faz a subtração. 6 menos 3 é 3. Né? Sobre 12. Professor, posso simplificar? Pode. Né? Se você quiser simplificar isso aqui por 2, aliás, por 3, que é um divisor comum, né? Tanto do 3 como do 12, você vai ter a resposta aí de 1/4. Ok? Então é assim que a gente responde adição e subtração de fração, tanto com denominadores iguais, como também com denominadores diferentes. Lembrando que essas situações já foram todas explicadas em aulas anteriores, tá certo? Que a gente está só revisando. Multiplicação e divisão, né? São também práticas bem simples de se fazer. Vamos lembrar da multiplicação. Temos aqui o produto, né? Entre a fração 3/2 e a fração 5/4. Né? Lembrando que aqui são duas frações impróprias, né? Que é quando o numerador ele é maior do que o denominador. Então, a multiplicação é um processo bem simples, tá? Na multiplicação de fração. O que é que você vai fazer? Multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Você fala, professor, é só isso? É só isso, tá? Então, 3 vezes 5 é 15, 2 vezes 4 é 8. Resultado, né, dessa multiplicação de fração. Então, sempre que você tiver multiplicação de fração, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Lembrando que o numerador é o número que fica em cima, na fração, e denominador é o número que fica embaixo, né, na fração. E a divisão com fração, né, temos aqui também um exemplo, tá? Ó, 2/3 dividido por 5/6. Como é que você efetua uma divisão de fração? Bom, para resolver, né, uma divisão de fração, você repete a primeira fração, tá, ó, que está aqui, e multiplica pelo inverso da segunda. Como assim, professor? O inverso da segunda. Isso aqui a gente chama de primeira fração, né, e aqui a gente chama de segunda fração.
Então, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é você inverter. O numerador passa a ser o denominador e o denominador passa a ser o numerador. Ou seja, quem estava embaixo fica em cima e quem estava em cima fica embaixo. Então, invertendo 5/6, a gente vai ter 6/5 e transforma isso em uma multiplicação. E a multiplicação de fração a gente já viu. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 5, 15. Temos a fração 12/15. Podemos simplificar. Um denominador comum é o 3, né? Então, para simplificar, dividimos tanto de cima como de baixo pelo mesmo valor, obtendo, então, uma fração na sua forma irredutível, tá? Então, essas foram as operações que a gente estudou sobre adição, subtração, multiplicação e divisão com frações, ok? E a segunda parte, né, era identificar as planificações de sólidos geométricos, né? Então, primeiro, para a gente relembrar um pouco, planificação de sólidos geométricos, né, é uma forma de apresentar esses sólidos usando apenas um plano, ou seja, é uma forma de representar um objeto tridimensional em apenas 2 dimensões, porque um sólido geométrico, né, ele é apresentado em 3 dimensões, ok? Então, para tanto, né, basta construir cada superfície externa do sólido de modo, né, como essa figura seria no plano, respeitando, obviamente, as suas medidas. Então, para a gente relembrar, trouxe aqui alguns sólidos geométricos, tá? Ó, cilindro, o cone, cubo, pirâmide, né, de base hexagonal, pirâmide triangular, cuja base, né, é um triângulo, a esfera, paralelepípedo, pirâmide de base quadrangular, prisma triangular. Aqui só são alguns, né, sólidos geométricos, tá? Existem vários outros. Como falei, a gente está fazendo apenas uma revisão. E a planificação, como foi dito anteriormente, é a forma como a gente pode expressar, né, esse sólido geométrico em 2 dimensões. Tá? Então, por exemplo, temos aqui um cilindro. Essa é a planificação de um cilindro. Planificação do cubo. Tá aqui, ó. Planificação de uma pirâmide com base quadrada. Tá aqui. Planificação do paralelepípedo. Planificação do cone. Outra planificação do cubo, né? Que é feito também para produzir os dados, né, de jogos de tabuleiro, por exemplo. E aqui temos, né, um prisma de base, né, triangular. Tá? É outra planificação também. Então, a planificação é isso. É a representação de um sólido geométrico, porém em 2 dimensões. Obviamente, respeitando todas as suas medidas. Ok? Então, pessoal, por hoje era isso, tá? Mais uma vez, agradeço a todos vocês, né, a paciência, o empenho nessas aulas de Matemática 2, tá? No retorno presencial, vocês vão ter um novo professor de Matemática 2. Então, só tenho a agradecer a vocês, bom desempenho, né? Boa jornada, bom retorno de forma presencial, ok? Um abraço a cada um de vocês, né? Vou deixar depois nas plataformas de ensino, né, uma atividade, né, para vocês praticarem, ok? Então, espero que façam, lembrando que as atividades valem nota, tá? Então, façam as atividades, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau, né? Se cuidem. Valeu, pessoal!